Não, senhor presidente, eu acho que nós temos aqui realmente algo cínico. Eu vi Vossa Excelência no programa Roda Viva. Até hoje, Vossa Excelência não reconhece que cometeu um delito liberando as fitas depois da hora. Vossa Excelência foi advertido pelo Teori Zavascki, deveria ter sido afastado e até preso, porque isso resultou numa mudança de conjuntura, incidência sobre a vida política do país, na eleição do presidente, e a consequência foi que Vossa Excelência virou ministro da Justiça. De um governo eleito dessa forma, através de uma ação sua, de juiz parcial, de juiz que tem lado de membro político. Aliás, Vossa Excelência é político. Tem 3 questões que foram aprovadas pela Câmara: abuso de autoridade, juiz de garantias e também não está afrontando a Constituição de 5 de outubro de 88, que eu aqui, honrosamente, sou um dos signatários. Obrigado. Obrigado, deputado Paulo. Eu passo a palavra ao ministro. Bem, aqui rapidamente. Deputado Ivan Valente, eu sempre vim aqui nessa casa e sempre manifestei respeitosamente em relação a todos os parlamentares, assim. Eu lamento as palavras ofensivas que Vossa Excelência utilizou. Acho que não é um trato apropriado. Mas, enfim, isso não vai mudar o fato de que eu sempre vou tratar com respeito todos os parlamentares. Bem, sobre a questão aqui tem alguns fatos aqui que o senhor afirmou, que infelizmente o senhor está mal informado, me desculpe. No projeto anticrime, nós propusemos medidas duras contra o crime organizado, inclusive contra milícias. Nós conseguimos, graças a essa casa, aprovar o confisco alargado de bens criminais. Nós conseguimos aprovar a proibição de que pessoas condenadas por serem membros de organizações criminosas, se mantiverem o vínculo durante o cumprimento da pena, não progridem, não obtêm benefícios. Nós colocamos métodos especiais de investigação que são particularmente importantes contra o crime organizado, escuta ambiental, agente infiltrado. Então nós colocamos muitas coisas importantes contra a criminalidade organizada, inclusive milícias. Tínhamos colocado, inclusive na lei anticrime, uma norma que dizia: milícia é crime organizado. E o seu partido foi contra. O membro do seu partido foi contra isso. Máfia. Nós tínhamos colocado lá de maneira clara, olha, crime organizado entre as organizações criminosas, essa e lá milícias. E surpreendentemente, para mim, pelo menos, o PSOL foi contra esse tipo de medida. Então, da parte do governo federal, da parte do Ministério da Justiça, da parte das polícias, não existe qualquer proteção a crime organizado ou quem quer que seja. Não existe isso pura e simplesmente. O que existe é a criação de teorias da conspiração que não fazem o menor sentido. Nós lançamos, como disse, uma lista de procurados, mais procurados, não é lista de todos os procurados, e os critérios que foram feitos pela área técnica não abrangeram esse fulano em questão. E 2 semanas depois ele foi encontrado e morreu no confronto com a polícia do governo do estado da Bahia. Então, assim, não tem nada fora a teoria da conspiração a serem elencados ou ofensas. Eu peço que não seja ofendido. Eu não ofendo ninguém, nem em rede social, nem aqui perante o parlamento. Sempre trato todo mundo com muito respeito. Se quiser colocar argumentos ou fatos, é uma coisa. Agora, quiser apenas colocar ofensas, eu, sinceramente, não respondo ofensas. Isso é vitimismo. Eu não coloquei ofensa nenhuma, coloquei argumentos. Senhor, calma. Próximo bloco. Presidente, quanto tempo, qual vai ser? Os 3 mais 4, 7 minutos. Senhor presidente, senhor ministro, bem, primeiro eu queria colocar que eu não convidaria o ministro Sérgio Moro como jurista para falar sobre esse tema aqui. Eu acho que ele é parte. Ele não é um jurista independente, né? Em segundo lugar, o ministro colocou que ele foi para o Ministério para combater a corrupção, o crime organizado, né? E dar satisfações à sociedade. Então, eu queria cobrar ao ministro o seguinte: primeiro, por que ele perdoou o Onyx Lorenzoni?
ministro, colega dele, réu confesso de Caixa 2. E ele falou que perdoava. Segundo, por que ele continua colega, né, do ministro Álvaro Antônio do Turismo, né, que está indiciado, entende? E mais do que isso, né, a Polícia Federal, inclusive, o senhor passou informações, isso falado lá no Japão para o Bolsonaro, e segredo de justiça que tinha encontrado o Bolsonaro e passou para ele as informações sobre a investigação, o que não poderia ter sido feito. O senhor violou, inclusive, o segredo de justiça passando para o Bolsonaro. E o ministro continua lá, no Laranjal, corrupto, enquanto um outro ministro, o Bebiano, foi demitido. Em terceiro lugar, ministro, Vossa Excelência, como juiz, participar de um governo em que o presidente da República é defensor da tortura, crime inafiançável, crime contra a humanidade. O senhor não tem nada a dizer sobre isso? Defender Brilhante Ustra, o maior criminoso que já passou pela ditadura militar, comandante do DOI-CODE do 2º Exército. O senhor não tem nada a falar sobre isso? Sobre as torturas e a defesa pelo presidente da República, seu chefe? Sobre o crime organizado. As milícias do Rio de Janeiro e do Brasil, como matéria do Estadão publicou, são o principal problema. A milícia está incrustada no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, com Queiroz, com Adriano Nóbrega, e nós sabemos que a relação é umbilical entre eles. O presidente da República elogiou Adriano Nóbrega daqui da tribuna da Câmara. O filho deu a medalha Tiradentes e o elogiou. Manteve pessoas da família no gabinete. Não tem nada a dizer sobre isso? Isso não é crime organizado? Isso não está dentro da família presidencial? Não é fruto de investigação? Não, senhor presidente, eu acho que nós temos aqui realmente algo cínico. Eu vi Vossa Excelência no programa Roda Viva. Até hoje, Vossa Excelência não reconhece que cometeu um delito liberando as fitas depois da hora. Vossa Excelência foi advertido pelo Teori Zavascki, deveria ter sido afastado e até preso, porque isso resultou numa mudança de conjuntura, incidência sobre a vida política do país, na eleição do presidente, e a consequência foi que Vossa Excelência virou ministro da Justiça. De um governo eleito dessa forma, através de uma ação sua, de juiz parcial, de juiz que tem lado de membro político. Aliás, Vossa Excelência é político. Tem 3 questões que foram aprovadas pela Câmara: abuso de autoridade, juiz de garantias e segunda instância, que discutimos aqui. Nas 3 questões, Vossa Excelência se tornou um militante nas redes sociais, com as fake news, com os robôs, e a opinião pública e a opinião publicada para derrubar propostas aprovadas na Câmara, e uma delas sancionada pelo próprio presidente da República, que é o juiz de garantias. Sabe por quê? Porque em todas elas Vossa Excelência se julga derrotado. Vossa Excelência, então, foi derrotado na segunda instância pelo julgamento do Supremo. Vossa Excelência, isso foi contra mim, porque isso acaba colocando sobre mim a pecha de juiz que atuou política e parcialmente. Por isso, presidente, eu poderia falar aqui sobre as questões levantadas sob a segunda instância, né? E os números que Vossa Excelência levantou, contestadas claramente pelos números aqui, né, da Defensoria Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro, num grande trabalho de levantamento. Mas o principal é a lógica que alimenta o vosso pensamento. Vossa Excelência citou aí
a frase de um líder comunista chinês, Deng Xiaoping: não importa a cor dos gatos, importa que eles caçem ratos. Isso era de um pragmatismo usado no pragmatismo chinês, mas, na verdade, o que está por fora, atrás dessa frase é o seguinte: os fins justificam os meios, atribuída a Maquiavel, né? E que o Wikipédia significa atribuída, mas nunca confirmada, mas é o cerne do príncipe, e que significa que os governantes devem estar acima da ética dominante e manter ou aumentar o seu poder, ou seja, poder a todo custo. Isso aqui é Maquiavel. Vossa Excelência segue os princípios do pragmatismo e do punitivismo. É por isso que Vossa Excelência, inclusive, quando colocou a questão civil aqui, não deu importância, fixou na criminal. Nós já temos 750 mil presos. Esses são pobres, negros, excluídos, vulneráveis. Esses que estão lá. Esse não tem segunda nem primeira, não tem nada disso. Na verdade, o que acontece é que os crimes tributários e trabalhistas atingem sonegadores e patrões, principalmente. E aí, Vossa Excelência sabe que terá uma grande resistência, porque nós estamos falando verdadeiramente de poderosos. Nós tivemos à frente de toda a luta contra a impunidade aqui, senhor presidente, Partido Socialismo e Liberdade. O que nós não precisamos é violar a Constituição, o direito, a presunção de inocência. Vossa Excelência é suspeito. Vossa Excelência roubou. Vossa Excelência foi parcial. Vossa Excelência não merece crédito para... Com a palavra, a deputada Caroline de Tone, do PSL, que vai acumular o tempo de liderança e vai dividir o tempo com a deputada Carla Zambelli. Muito obrigado, presidente. Também não está afrontando a Constituição de 5 de outubro de 88, que eu aqui, honrosamente, sou um dos signatários. Obrigado. Obrigado, deputado Paulo. Eu passo a palavra ao ministro. Bem, aqui rapidamente. Deputado Ivan Valente, eu sempre vim aqui nessa casa e sempre manifestei respeitosamente em relação a todos os parlamentares, assim. Eu lamento as palavras ofensivas que Vossa Excelência utilizou. Eu acho que não é um trato apropriado. Quais mas, enfim, isso não vai mudar o fato de que eu sempre vou tratar com respeito todos os parlamentares. Bem, sobre a questão aqui de... Tem alguns fatos aqui que o senhor afirmou, que infelizmente o senhor está mal informado, me desculpe. No projeto anticrime, nós propusemos medidas duras contra o crime organizado, inclusive contra milícias. Nós conseguimos, né, graças a essa casa, aprovar o confisco alargado de bens criminais. Nós conseguimos aprovar a proibição de que pessoas condenadas por serem membros de organizações criminosas, se mantiverem o vínculo durante o cumprimento da pena, não progridem, não obtêm benefícios. Nós colocamos métodos especiais de investigação que são particularmente importantes contra o crime organizado, escuta ambiental, agente infiltrado. Então, nós colocamos muitas coisas importantes contra a criminalidade organizada, inclusive milícias. Tínhamos colocado, inclusive, na lei anticrime, uma norma que dizia: milícia é crime organizado. E o seu partido foi contra. O membro do seu partido foi contra isso. máfia. Nós tínhamos colocado lá de maneira clara, olha, crime organizado entre as organizações criminosas, essa e lá milícias. E, surpreendentemente, para mim, pelo menos, o PSOL foi contra esse tipo de medida. Então, da parte do governo federal, da parte do Ministério da Justiça, da parte das polícias, não existe qualquer proteção a crime organizado ou quem quer que seja. Não existe isso pura e simplesmente. O que existe é a criação de teorias da conspiração que não fazem menor sentido. Nós lançamos, como disse, uma lista de procurados, mais procurados, não é lista de todos os procurados, e os critérios que foram feitos pela área técnica não abrangeram esse fulano em questão. E 2 semanas depois ele foi encontrado e morreu no confronto com a polícia do governo do estado da Bahia. Então, assim, não tem nada fora a teoria da conspiração a serem elencados ou ofensas. Eu peço que não seja ofendido. Eu não ofendo ninguém, nem em rede social, nem aqui perante o parlamento. Sempre trato todo mundo com muito respeito.
quiser colocar argumentos ou fatos, é uma coisa. Agora, quiser apenas colocar ofensas, eu, sinceramente, não respondo ofensas. Isso é vitimismo. Eu não coloquei ofensa nenhuma, coloquei argumentos. Senhor, calma. Não, só um pouquinho. Não precisa essa gritaria para que eu haja na condução dos trabalhos, certo? Então, vamos ter paciência, a palavra está devolvida ao ministro Moro. Eu não vou entrar no mérito da palavra do deputado Ivan Valente. Como eu disse, nós tivemos aqui críticas e tivemos elogios. As críticas e os elogios, ambos fogem da pauta da audiência pública. Se eu controlar críticas, eu tenho que controlar elogios. Então, tenho procurado ter uma atitude diligente, cuidadosa com todos. Agora eu vou pedir que seja respeitada a fala do ministro. A questão da PEC, se ela vai abranger o cível, o criminal, eu coloquei minha posição muito clara. Eu sou favorável tanto ao cível como ao criminal. Só compartilho a opinião, como foi colocado muito bem pelo deputado aqui, Pompeu, que no crime é fundamental. Não é? Agora, a minha posição é clara. Eu sou favorável da emenda cível e criminal. A minha pergunta é, qual é a sua posição? A minha posição é clara nesse sentido. Qual que é a posição do PSOL? É contra o crime, contra o cível? Enfim. Posição do Vamos pessoal, esperar Vossa Excelência não o pode momento do insinuar. voto, né? Vamos esperar o momento do voto. Agradeço aqui as ponderações da deputada Caroline de Tone. Elogio, né, por ter Fala da tortura atuado aqui foi relatora, deu parecer para o favorável a essa emenda quando estava na CCJ. Acho que isso foi muito importante. Para a execução em segunda instância, em primeira instância, como foi mencionado aqui como uma sugestão, eu acho que o que se tem agora, para onde se quer avançar da segunda instância, já é muito importante. Não é consolidar algo que já vinha, ou, infelizmente o Supremo, com todo respeito ao Supremo, mudou o posicionamento, mas deixou claro, inclusive pelo voto de ministros que compuseram a maioria, que isso era possível de ser alterado pelo Parlamento, tanto por lei como por emenda constitucional. Então, acho que o importante é nós pensarmos agora nessa emenda ou projetos de lei que resgatem a segunda instância. E temos a execução em primeira instância dos vereditos do Tribunal do Júri, que já foi aí um grande avanço. A deputada Carla Zambelli lembrou o episódio lá no Ceará e o trabalho que foi feito. No fundo, o mérito acho que é compartilhado. Houve essa crise, nós enviamos uma força nacional, enviamos uma força de intervenção penitenciária, apoiamos o KPF, apoiamos o KPRF. Falei diversas vezes com o governador, seja eu contatando ou com o governador me contatando. O importante é o espírito de cooperação. E só vejo com bons olhos a queda dos indicadores criminais, tanto no Ceará como em outros estados. O importante é realmente nós trabalharmos juntos para poder reduzir esses índices, que eles caíram, de fato caíram, isso é muito... evidentemente não tem como não ficar feliz com isso, mas os indicadores remanescentes ainda são muito elevados. A deputada Patrícia Ferraz, agradeço aqui também as considerações e minha solidariedade, né, em relação ao a senhora ter sido vítima desse crime. E acho que é importante, vem ao parlamento, né, com uma experiência pessoal, vivenciou na própria experiência de vida pessoal, foi vítima de um crime, sabe como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam, e como muitas vezes pessoas poderosas conseguem manipular o sistema e prevenir a sua posição, independentemente de serem culpadas ou não. Um tribunal chegar a um caso de violência doméstica e minimizar e reconhecer a prescrição realmente é um fato lamentável. E essa emenda é um dos caminhos para evitar que essas situações se repitam. Nós estamos em conversação avançada com várias parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, e pretendemos apresentar nos próximos 30 dias um projeto de lei tratando desse tema da violência contra a mulher, alguns aspectos específicos, e temos certeza que vamos contar com o apoio
né, dessa casa, do Senado, para que nós consigamos avançar nessa área realmente carente de maiores esforços. Nós nos centramos ano passado na criminalidade em geral, organizada, violenta, o pacote anticrime, e temos que tratar desse assunto com mais atenção realmente. O deputado Pompeu de Matos, eu concordo com várias das suas afirmações, posições muito ponderadas. Eu acho que aqui não existe uma oposição real entre civil e crime, apenas o reconhecimento de que a mudança para o crime é mais relevante, mais fundamental, mas eu não tenho dúvida em apoiar ambas as mudanças. A questão que Vossa Excelência colocou da aplicação da PEC, eu tendo a considerar essa mudança como mudança processual. Embora a lei penal mais gravosa ela não retroaja, é uma garantia fundamental, e ninguém quer mexer nisso também. Eu acho que isso é uma conquista civilizatória, não é? Dos tempos modernos. Mas aqui, a meu ver, é uma mudança da lei processual. E com todo respeito ao Supremo, eu acho que já é a possibilidade existente. Eu acho que o Supremo errou na mudança da jurisprudência. Falo isso com extremo respeito à instituição. Se é uma mudança, se já é uma possibilidade do sistema atual, não creio que exista uma lei mais gravosa propriamente dita, apenas uma correção de um equívoco de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha posição particularmente é que deveria valer para os casos pendentes, não só para os casos futuros, mas ponderadas as suas posições. O deputado Gilson Matos, também agradeço. Marques, perdão, as palavras gentis. De fato, a questão da uniformização, nós não temos... Eu diria o seguinte, algo que prejudica essa uniformização é a própria quantidade desses processos. Então, imagine-se lá como um ministro do STJ, 33 ministros, todo ano chegando 399 mil processos novos. É algo muito difícil de ser tratado de uma maneira estrutural, racional. Se tivéssemos menos processos, tanto no STJ como no STF, eu acredito que isso facilitaria o trabalho dos ministros para proferir julgamentos mais ponderados, consolidados e deixar claro às instâncias inferiores qual é a posição da Corte nos mais variados assuntos. Mas muito bem colocada a sua ponderação dessa preocupação de que, com ou sem a emenda, nós tenhamos aí julgamentos mais uniformizados nas nossas cortes superiores. Nicolete, realmente eu vou para Roraima, vou fazer a visita lá, inclusive, a Pacaraíma, amanhã, tentar ver em loco a situação. É um problema complexo, não é um problema só enfrentado pelo Brasil. O tema dos refugiados é um tema presente, por exemplo, na Europa. Nós acho que melhoramos o trabalho nas nossas fronteiras, principalmente com o programa Vigia do Ministério da Justiça, e também é um programa que mostra a integração. O que é importante é que os estados, a União e até mesmo os municípios, em certos aspectos, trabalhem juntos. E esse programa Vigia é parte da otimização da utilização das forças locais em contato com as forças federais para que nós tenhamos melhores resultados nas nossas fronteiras. Então, esse programa Vigia está em vários estados, está funcionando bem. Claro que isso não significa que os problemas foram resolvidos, o desafio é enorme, mas o importante, acho que nós construímos políticas públicas que estejam direcionadas para o lado correto. Então, nós precisamos melhorar e trabalhar para essas melhorias. A própria decisão do presidente Jair Bolsonaro de ampliar o número de concursados, tanto da PF como da PRF, e agora autorizou recentemente um concurso para agente penitenciário federal, ilustra essa compreensão de nós precisamos investir na segurança, não existe outro caminho. Claro que avanços tecnológicos, planos e estratégias bem feitas fazem também a diferença, mas, na ponta, nós sempre vamos precisar desses corajosos policiais
agentes penitenciários, homens e mulheres na ponta fazendo o seu trabalho. Nós precisamos realmente aumentar os efetivos. Isso é válido para o governo federal, que tem feito a sua lição de casa, também é válido para os estados. Desculpe, tem mais aqui o deputado Paulo Ramos. Deputado, até congratulo Vossa Excelência por ter participado, então, da aprovação da Constituição de 88. Acho que é um texto fundamental, representou realmente uma conquista importante para a sociedade brasileira, o que não quer dizer que não sejam necessários pontuais ajustes em relação a esse texto. Em relação ao ministro Paulo Guedes, o próprio ministro Paulo Guedes já pediu escusas, esse episódio é superado. O fato é que há um holofote intenso entre todos os agentes políticos, todos os ministros, e, por vezes, se profere algum descuido, mas ele, como eu disse, não tinha nenhuma intenção de ofender ninguém. O ministro Paulo Guedes é um dos quadros mais competentes aí do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de todos os tempos, e ele tem o máximo respeito, até tem parentes aí no âmbito do serviço público. Em relação à questão dos presos provisórios, o que nós verificamos dentro do Ministério da Justiça, pelas estatísticas, considerando como presos provisórios aqueles não julgados em nenhuma instância, os percentuais não são muito diferentes de países, por exemplo, como a França, ou como outros países. Não existe, no nosso ver, um número tão excessivo. Até quem conhece a prática judiciária, eu fui juiz e acompanho, claro que sempre surgem alguns casos, às vezes esdrúxulos, de um exagero, de um erro aqui, de alguém que teve uma prisão preventiva decretada desnecessariamente, mas, em geral, os magistrados são muito zelosos na decretação dessas prisões. Se há uma situação de, eventualmente, alguém ficar preso provisoriamente para além do tempo da pena, são situações muito particulares. Não tenho isso como um retrato generalizado dentro do sistema brasileiro. Pode acontecer por equívoco, por erro, pode acontecer e merece um remédio próprio, mas não é uma situação generalizada do sistema carcerário. Não é? Ministro, só me desculpe, eu vou mandar, então, os dados para Vossa Excelência, porque o número é muito grande. Não, Vossa Excelência pode encaminhar e nós vamos examinar esses dados. Não tem isso como uma realidade presente e generalizada. O que não significa que não pode acontecer erros. Eu mesmo, quando era juiz, uma vez foi enviado por um presídio federal um preso que já tinha pena cumprida. Não é? Mas nós recebemos a documentação dele depois do Estado, e aí fomos verificar. Quando verificamos, colocamos ele imediatamente em liberdade. Mas não creio que essa seja uma situação generalizada. Obrigado, ministro. Eu vou, como nós já temos poucos dos inscritos ainda em plenário, eu vou ouvir a todos e depois passar a palavra ao ministro para que encerre. Com a palavra o deputado capitão Alberto Neto. Primeiro, cumprimentar toda a mesa, em nome do nosso deputado do Amazonas, Marcelo Ramos, qual preside essa comissão tão importante para o nosso país. Agradecer a presença do nosso ministro e queria deixar aqui registrado um provérbio, provérbio 29, versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. E não houve nenhum investimento grande em segurança pública até esse momento. Mas, na batuta do nosso ministro, do presidente Bolsonaro, os índices foram caindo. Já foi citado vários aqui, eu cito de homicídios em torno de 20%. Foi comentado qual foi o prejuízo da decisão do STF. O prejuízo foram 85 mil presos liberados. Uma decisão, parece que é o bel prazer do momento. E alguns, assim, na Operação Lava Jato, e aqui eu queria questionar sobre o prejuízo que isso causou na Operação Lava Jato, essa decisão do STF, e aqui nessa casa estamos tentando corrigir e parabenizar mais uma vez o ministro por ter essa visão, antes da decisão do STF,
já tinha sido colocado isso no pacote anticrime. O senhor já tinha visualizado essa insegurança jurídica que poderia prejudicar todo um país nas investigações contra a corrupção, e não só corrupção, homicidas, latrocidas, estupradores. Alguns casos, né, tipo o do José Disseu, do Lula, do Gerson Almeida, né, do Léo Pinheiro, Sérgio Cunha Mendes, ex-presidente Mendes Júnior, da Mendes Júnior. Casos emblemáticos que, com essa decisão do STF, trouxe uma sensação de impunidade. Aquela história que pobre, só quem vai para a cadeia é pobre. Voltou novamente aquela história, quem vai para a cadeia é pobre. Rico consegue postergar e sair impune. Dizer também do compromisso, ministro, da bancada da Segurança Pública em alguns pontos que foram retirados do pacote anticrime, que a gente considera importante, a excludente de ilicitude, a mudança para a segurança do nosso policial, que está lutando uma guerra diária. Nós temos o plea bargain, também foi retirado, e outros pontos que o senhor pode ter certeza que a bancada da Segurança Pública está pronto para voltar a discutir esses assuntos, para avançar na segurança pública, deixar uma legislação eficiente e dura. Fazer as mesmas coisas, nós não vamos ter novos resultados, vamos ter os mesmos resultados. Então, é a hora da mudança. E eu queria deixar essa pergunta. A pergunta é sobre o impacto na Operação Lava Jato, da decisão do STF. Quais foram os feitos e causa, e com a PEC 99, o que poderá mudar nessa operação? Deputado Glauber Gomes, depois deputado Peternelli. Glauber Braga.